Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. O que é o estresse? Por que ele existe? Ele tem alguma função dentro da gente? Ele é muito importante. Ele vem da onde, historicamente? Ele vem do nosso processo evolutivo biológico, porque ele tem a função de nos preservar. Ou seja, o cérebro, ele detecta um perigo, automaticamente ele coloca em ação uma série de mecanismos. Ele libera cortisol, ele libera noradrenalina, ele libera hormônios que vão te preparar para enfrentar aquela história, aquele momento de perigo, que vem lá do tempo das cavernas, que o homem tinha que enfrentar os animais selvagens. E o que é isso? As opções são o quê? Luta, eu tenho condição de enfrentar esse bicho? Se eu não tenho condição de enfrentar, qual a minha outra opção? Fugir ou paralisa, né? São as três reações que acontecem. E isso nos ajudou a evoluir ao longo do tempo. Então, ele tem uma função, o estresse, de nos preservar. O foco, ele se estreita. Ele desliga uma série de outras funções e o foco, nosso foco, ele fica muito mais concentrado, que é para você prestar atenção naquilo que está acontecendo. Isso é automático, sobre isso a gente é instantâneo, acontece em segundos. Então, depois, essa reação vai acontecer. Então, o estresse, ele tem a função de nos preservar. O problema é que hoje, no mundo moderno, via de regra, a gente não está enfrentando feras o tempo inteiro. E a gente passa a ter estresse por situações, muitas vezes emocionais, por situações financeiras, mas que põe esse mecanismo em ação. Ele tá lidando como se estivesse na floresta lutando contra um bicho, mas na verdade é só um problema de trabalho, um problema de relacionamento, mas o teu cérebro está interpretando como um grande perigo. Porque a gente tem uma glândula aqui, a gente tem no cérebro um negócio chamado amígdala, que a gente fala, é a central de alarme. Então ela está 24 horas por dia, o tempo inteiro, pesquisando, vendo percebendo se tem algum risco no ambiente ou não. É a função dela. Então, quando ela fica muito excitada, aí você começa a ter muito estresse. Então, ter algum estresse não é ruim. O problema é quando você tem muito estresse continuamente o tempo todo. Aí sim. Mas quais são as consequências de um estresse descontrolado? Bom, o ponto extremo que você tem é a síndrome do burnout, que é aquela síndrome que está muito ligada ao trabalho, que a pessoa vai trabalhando, chega um ponto, ela meio que explode, né? Ela pode ter um surto, ou ela começa a quebrar, ou então várias coisas, também pode refletir para dentro, porque o estresse adoece, o excesso de estresse. Ele traz doenças, ele traz problemas cardíacos, ele pode trazer diabetes. Então, o estresse, a gente precisa conseguir ter um controle sobre ele. E como é que faz? Tu disse que são 7 pilares, né? Exato. A gente pode passar um por um? Não Sim. precisa ser com muitos detalhes, né? Pode ser Dá. brevemente. Então, o primeiro eu já falei, que é o sono. O sono, cuidar do sono, procurar dormir regularmente, 7 a 8, 9 horas, não menos do que isso, porque o cérebro fica disfuncional. Então, o sono é muito importante e é uma coisa que precisa ser valorizada, principalmente no mundo moderno. O segundo é a alimentação, porque tem alimentos que roubam energia e tem alimentos que trazem energia. Então, por exemplo, açúcar é altamente inflamatório, todo mundo sabe, faz mal. Mas você tem alimentos do bem. Você tem os alimentos que têm ômega 3, você tem nozes, você tem vegetais, você tem muitos alimentos. Então, a alimentação, ela tem uma influência no humor da pessoa. Então, a alimentação eu coloco como segundo pilar. O terceiro pilar são os exercícios físicos. Sabidamente, você se exercitar, ele libera todas essas toxinas que estão ali e vão te trazer bem-estar, porque vai ajudar a produzir os hormônios do bem. Depois, o quarto
eu coloquei como a serenidade, que é você aprender a meditar, apreciar, ter apreciação pelas coisas que estão à sua volta. Então, a meditação é um pilar muito importante nesse contexto. O que existe é as pessoas muitas vezes acham que não sabem o que é meditar. Você pode meditar de olho aberto, você pode meditar caminhando, você pode meditar de olho fechado. E então, as pessoas... É mais fácil meditar do que muitas vezes as pessoas acreditam. Aí o quinto pilar são os relacionamentos. É você procurar ter relacionamentos positivos, procurar ter uma comunicação construtiva e assertiva, cuidar dos seus relacionamentos, valorizar as pessoas que te fazem bem e, claramente, evitar pessoas tóxicas na medida do possível, porque também tem pessoas que roubam a energia da gente. Aí, o sexto pilar é o pilar da mentalidade, que é porque, vamos dizer, basicamente, tem a Carol Dweck, ela descobriu isso, você tem aquelas pessoas que dizem assim, eu nasci assim, não tenho esse jeito, eu não tenho aptidão para isso, eu nunca vou conseguir, eu sou assim mesmo e pronto. Isso é um tipo de mentalidade. O outro tipo de mentalidade, sim, eu tenho esse problema, mas eu posso aprender, eu posso mudar, eu posso criar, e está muito ligado ao autoconhecimento. Então, você trabalhar o seu autoconhecimento e perceber que você não está fadado ou condenado a um tipo determinado de personalidade e que você pode construir, ajudar a construir um pensamento mais positivo, ter mais positividade, mais otimismo, acreditar mais em si mesmo, isso é importante também, porque vai te dar mais autoconfiança. E, finalmente, você tem a inteligência emocional, que também se fala muito sobre a inteligência emocional, como ter a inteligência emocional, né? Não ser tão explosivo, saber se posicionar, se colocar, falar de uma forma construtiva e conseguir se controlar. Eu conheço gente que tem um pavio curtíssimo que por nada já sai explodindo. Claro que isso prejudica relacionamentos. Mas como é que faz para ter inteligência emocional? Como é que eu desenvolvo isso dentro de mim? Então, tem várias, por exemplo, um grande auxílio vem da própria psicologia positiva. A psicologia positiva é um campo da psicologia. E a psicologia positiva, ela ensina você a olhar aquilo que tem de bom. Ela é composta, ela vai trabalhar as forças e as virtudes das pessoas. Porque, tradicionalmente, a psicologia vinha olhando muito para as questões da doença, das patologias. E existe esse outro lado que começou a ser feito, começou com Martin Seligman por volta de 1990 e com o Csikszentmihalyi. Eles criaram a psicologia positiva, que ela vai ensinar as pessoas a perceber quais são as forças de caráter que ela tem, quais são as virtudes que ela tem. E, através dessas forças de caráter, você começa a se fortalecer. O que são forças de caráter? Então, por exemplo, forças de caráter é integridade, imparcialidade, humanidade. Quer dizer, humanidade é uma virtude, mas são aquelas coisas que estão dentro da sua personalidade. Existe um teste que você faz que ele vai te mostrar como se distribuem as suas 24 forças de caráter. E esse teste você faz, existe um site, é gratuito, vai lá e você vai responder um questionário durante uns 20 minutos e ele vai te trazer as suas forças de caráter. Não existem forças negativas nesse teste, tudo são as suas forças de caráter. Aquelas 5 primeiras são aquelas que são mais fortes. E aquelas que estão no finalzinho são as suas forças mais fracas. Mas elas existem. Então, ali você começa a perceber, quando você olha esse teste, você vê as suas forças de caráter, você vai identificar como você age. Então, você pode perceber que você tem uma força de caráter, vamos supor que é a mais fraca, vamos supor, eu não tenho tanto humor assim, é uma força fraca minha.
Então, como eu posso melhorar esse humor? Mas não quer dizer que eu não tenho humor, mas ela é uma força fraca. Agora, por exemplo, eu tenho a integridade muito alta. Então, coisas que ferem a minha integridade, eu não vou conseguir fazer. Porque é uma coisa que te dilacera, você não consegue. Então, a chave é se auto-observar. Isso. Para conseguir adquirir essa inteligência emocional e conseguir viver melhor. É se auto-observar e também sempre dar uma paradinha e analisar. Puxa, vale a pena eu realmente me estressar por isso? Vale a pena eu entrar nessa briga? É uma coisa racional? Tudo bem, a gente age muito por emoção. Mas quando a gente dá uma parada e faz uma reflexão, a gente consegue, às vezes, visualizar novas maneiras de lidar com os problemas. Mas é que exige a capacidade de se autodividir entre observador e pessoa que está fazendo alguma coisa. Né? E é muito difícil de conseguir se observar. Então, daí a importância de você fazer um diáriozinho, ficar ali, um jornalzinho, no final de cada dia, você refletir. Porque as nossas emoções vêm assim, elas são muito rápidas, elas vêm e vão. Mas você parar no final do dia, fazer uma reflexão. Como foi meu dia? O que foi bom? O que foi difícil? Como eu poderia ter lidado melhor com uma situação determinada? Isso é uma auto-observação e uma auto-percepção. E com o tempo, você vai ficando bom nisso. Aí quando a situação de estresse surgir, tu vai ter essa habilidade vai estar bem desenvolvida para tu conseguir observar a situação de fora e se ver dentro dela e conseguir tomar a melhor decisão, é isso? Em relação ao estresse, você vai conseguir identificar. Claro que às vezes pode ter uma ruminação, só que você tem mais controle. E você pode, por exemplo, dentro que eu falei da psicologia positiva, por exemplo, você tem emoções negativas. Como você pode contrapor essas emoções negativas? Que elas acontecem, que a gente tem emoção boa e ruim o dia inteiro. É você começar a pensar em momentos agradáveis, em coisas boas que aconteceram na sua vida. Porque um problema que tem no nosso cérebro é que ele é muito virado para aquilo que é, vamos dizer assim, negativo. Por causa dessa dinâmica de querer nos proteger. Então, para a gente ter uma construção mais positiva, a gente tem que fazer o esforço de olhar para aquilo que tem de bom na vida. Então, existe aí, dentro desse campo, que você, para anular uma emoção negativa que você teve, você precisa gerar 3 positivas, mas você pode gerar isso. Isso que eu estou falando. Como você pode gerar? Hoje eu não peguei trânsito. Eu vim super fácil para o meu trabalho. Eu tive uma vivência, viajei uma vez, passei e tal. E você recordar, mas o recordar é sentir dentro de si isso. Então, se você consegue criar 3 emoções positivas para uma emoção negativa ao longo do tempo, não é assim da noite para o dia, ao longo do tempo, você começa a ter uma visão e uma atitude mais positiva diante da vida. Mas essa criação de pensamentos positivos necessariamente tem que ter acontecido já? Ou eu posso pensar em algo positivo, algo que não existiu, algum sonho, algum desejo, ou simplesmente... Sim. Pensar em positividade, não precisa ter acontecido de fato aquela positividade para eu poder criar. Veja, o nosso cérebro que comanda. Então, isso pode. É que, em geral, é mais fácil para as pessoas recordarem um momento positivo, mas o que você está falando, você está projetando um futuro positivo, né? Que você está em busca. Isso é muito bom. Ajuda. É que assim, eu fico pensando num cara que está sob profundo estresse nesse momento, e aí ele percebeu que ele está com estresse e que ele está pensando em coisas negativas, e aí dentro do estresse ele tem que pensar em coisas positivas. Isso não é muito difícil de fazer quando tu está dominado pela mente? Em que momento tu consegue não estar mais dominado pela mente para conseguir botar em prática isso? Então, o primeiro passo é você conseguir trazer uma serenidade para dentro de si. Tentar diminuir essa ruminação que fica na mente, né? Aquele pensamento repetitivo que vai e vem e não te deixa em paz.
Você pode fazer uma atividade que seja agradável para você. Pode ser desenhar, pode ser ouvir música, pode ser dançar. Coisas que quebrem o padrão, que não vão te deixar ficar pensando naquilo. Porque não adianta, você fica ruminando, não vai aparecer uma solução. Só vai aparecer a solução que você vai encontrar na hora que você consegue reduzir o seu diálogo mental. Quando você traz uma certa calma para dentro de si, aí que começa a aparecer soluções, você começa a ver outras possibilidades. Que tipo de... Como é que é o teu trabalho em relação ao estresse? Tu faz palestras, tu atende pessoas? Como é que funciona? Exato. Eu estou montando agora uma mentoria nesse sentido para pessoas que estão estressadas. Eu primeiro terminei o meu livro e estou caminhando então agora para fazer essa mentoria para ajudar as pessoas a lidarem com o estresse. Primeiro, reduzir o estresse. Mas depois, exatamente trazer essa questão de você poder construir positividade na vida. Porque esse objetivo, por exemplo, específico da psicologia positiva, eu não sou psicóloga, tá? Mas eu fiz uma pós-graduação em psicologia positiva. É você procurar trazer o que eles chamam de o florescimento da pessoa. Que é a pessoa viver mais tempo num estado mais positivo. Não é aquela coisa boba de você ficar falando, eu sou feliz e você está se sentindo infeliz. Não é isso. É você procurar reconhecer aquilo que tem de bom na sua vida neste momento. Porque a vida não é tudo 100% ruim e tudo 100% bom. Mas é você procurar valorizar aquilo que tem de bom.